Fala galera, beleza? Mais uma vez aqui é Thiago Garcia falando com vocês sobre mobilidade elétrica. Só que dessa vez eu não estou como meu carro elétrico, eu estou aqui como vice-presidente da Abravey e quero conversar muito com o Marcelo Godoy sobre o EX30, mas ainda sobre a Volvo no Brasil. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem? Tudo bem? Como que você tá? Marcelo, vou falar a verdade seguinte, eu estou curtindo muito esse momento da Volvo em si, de toda a questão da eletrificação no Brasil, e não tem como desconsiderar eletrificação e Volvo quando a gente fala no mercado brasileiro. Há 4 anos atrás vocês fizeram uma decisão, tomaram uma decisão muito, digamos, arrojada para a época, que foi decidir eletrificar todos os seus produtos para o mercado brasileiro, além do global, mas o mercado brasileiro parece que teve um olho muito especial. Uhum. Você que tem acompanhado esses 4 anos, entende que se não tivesse sido essa decisão da Volvo de eletrificar a sua frota, vender exclusivamente, vocês conseguiriam manter o mesmo patamar que já tinham de sucesso antes, ou a eletrificação veio realmente a aumentar o engajamento da Volvo com o Brasil? Não, obrigado pela pergunta. Na realidade, o sucesso da Volvo é 100% linkado à eletrificação. A construção de uma marca premium, ela passou pela eletrificação e o sucesso de vendas é relacionado à eletrificação. Então, a gente já vem observando nos últimos anos que o cliente brasileiro adora o carro elétrico, caiu no gosto do cliente, o nosso cliente até a chegada do EX30. Para te dar um número, a gente é vice-líder de vendas e eu tenho 60% de market share de carros elétricos dentro do segmento premium. Então, o segmento premium ele é eletrificado e a Volvo é eletrificada e a gente comprova isso com os números. Poxa, bem legal. Então assim, o seu cliente que sempre comprou Volvo, no final das contas ele chegou um momento e falou para você, eu quero ter um Volvo eletrificado. Sim. E aí com isso ele acabou inclusive atraindo um vizinho, outra pessoa que viu que um primeiro carro elétrico dele tinha que ser um Volvo. Exatamente, a gente fez uma construção passando pelo híbrido, chegando no elétrico, a gente quebrou a barreira de carregamento do cliente com o elétrico, com o híbrido, a gente investiu numa rede de carregamentos, continua investindo, então a gente vinculou exatamente a marca num segmento que mais cresce, que é o segmento de eletrificados. Mas não querendo causar, mas já causando, não é a visão de todas as montadoras, não é a visão de todos os fornecedores de carros. Inclusive a gente tem algumas montadoras que estão se esforçando muito a não ir para esse caminho. Algumas até estão voltando atrás, falando que talvez um híbrido flex, um híbrido etanol seria mais adequado que a eletrificação, um veículo 100% elétrico. O que a Volvo pensa sobre em relação a isso, a um híbrido flex ou etanol? Eu não consigo julgar a estratégia dos concorrentes. A minha estratégia é 100% o carro elétrico e o carro híbrido. E essa estratégia no Brasil, ela tem um diferencial que é impressionante, que é a nossa matriz energética, que é super limpa e super barata. Então, esse carro aqui, ele passa, inclusive por ser um Volvo, ele passa por um excelente custo-benefício. E por ser um Volvo, eu estou melhorando essa equação, não só reduzindo o preço, mas sim aumentando a quantidade de produtos que eu entrego no carro. Ah, legal. Então assim, para você, o elétrico, ele atende junto com o Brasil, então assim, um Volvo elétrico e matriz energética brasileira não tem casamento melhor. Não tem casamento melhor, o Brasil, inclusive na minha opinião como cidadão, é que o Brasil poderia liderar essa transição energética, um país super limpo, uma energia limpa. Eu concordo com você, que algumas pessoas se baseiam, não sei por quais números, provavelmente pela matriz energética europeia, e falar que o etanol poderia ser mais limpo, alegam, né, que o etanol é mais limpo que o carro elétrico em si, considerando toda a produção. Todavia eu já vi um estudo até mesmo da própria Volvo, na Europa, dizendo que em 109 mil quilômetros ele já neutralizaria o carbono emitido durante a produção e ao longo da sua vida seria só lucro. Mas e a matriz energética brasileira? Como que fecha essa conta? Vocês já fizeram isso? Sim, ela fecharia até antes, porque eu tenho a minha fonte de energia que eu gero eletricidade, ela é muito mais limpa. A Europa a gente sabe que tem as suas questões da fonte da energia, né, nuclear, a carvão, mas no Brasil
esses 100, 130 quilômetros que você precisa andar, ele se antecipa e de forma bem forte. É isso, muito bom. Agora a gente também está enfrentando um pequeno probleminha, né? Eu considero que é um problema técnico, mas causado por uma ação política, que foi o parecer técnico apresentado pelo Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, e São Paulo é referência, né? Outros estados já estão querendo copiar algo que ainda sequer foi devidamente avaliado. Como que a Volvo ela se posiciona em relação a essa preocupação do Corpo de Bombeiros quanto aos carregamentos, principalmente em edificações residenciais, comerciais, mas que sejam edifícios mesmo? A Volvo respeita, sem qualquer sombra de dúvida, o Corpo de Bombeiro, é uma entidade super séria. A Volvo ela se posicionou através das suas associações. A Volvo participa da BIFA, a BIFA falou em nome da Volvo, a gente entrou em contato também com a BVE, a gente soltou um argumento para responder ao Corpo de Bombeiro, que merece uma resposta via as associações. A gente, no primeiro momento, dilatou-se o prazo da consulta pública e agora a gente vai fazer o Corpo de Bombeiro entender as características muito pelo lado técnico. A gente vai sempre contrapor isso do lado técnico com estudos, inclusive de Europa, Estados Unidos, onde existem carregadores no -3, no -4, e a gente entende que são países que são referências e que se tivesse essa preocupação tão grande, talvez não teria tanto carregador nesses pontos nos países. Isso é interessante, porque no dia 5 de abril, quando foi lançado o parecer, foi publicado, né? Estava acontecendo a Nordic EV Summit, né? Inclusive a Bravei estava lá com o ex-presidente, hoje diretor, o Rogério Malkiewicz e o Clement Gauer, e eles discutiram até com algumas autoridades de mobilidade elétrica, onde não existe, não é ser aplicado essa preocupação, né? O que foi proposto, lógico que é uma proposta, então tem que ser discutido. Mas o ponto em questão, a preocupação que eles trouxeram no parecer, foi quanto ao momento do carregamento. Não ao veículo elétrico estacionado no local, mas ao carregamento em si. Existe algum número que confirma ou refute essa preocupação do risco do carregamento? O carregamento do veículo elétrico, ele aumenta alguma probabilidade de sinistro nele ou não? Qualquer instalação de um carregador de carro elétrico, ele tem que seguir a norma da ABNT super rígida. Sim. E a gente entende que os nossos carregadores e a indústria segue essa legislação. É mais sobre realmente monitorar se todas as instalações estão seguindo essa regulação, do que a gente levantar um risco e quantidade de casos que são bem baixos. Nos nossos, a gente, graças a Deus, nunca passou por isso e a gente não tem notícia de coisas parecidas. Nunca passou por isso no Brasil ou global? No Brasil e global. No Brasil a gente fez um investimento proprietário nos carregadores e os carregadores que a Volvo coloca fora do país, que são menos em comparação ao Brasil, também nunca tivemos casos. Então, na verdade, a preocupação está mais na infraestrutura de carregamento que no carro em si. Exatamente, ou na composição dos dois juntos no momento de carregamento. No carro é extremamente seguro e vem se aprimorando cada vez mais. Na rede e na instalação, o Brasil tem uma boa norma que deve ser seguida. Então, não tem muita receita para se fazer nesse caso, é mais seguir o que já está previsto, que a BNT faz um ótimo serviço nesse caso de normatização, inclusive o Corpo de Bombeiros é participativo nesse caso, e eu conversei com o Tenente Coronel, ele foi muito aberto para receber sugestões. O mais importante é a gente trazer a informação correta e adequada para que não gere uma bola de neve e acabe com algo que está sendo tão positivo para todo mundo. Tá? E se em algum momento existe alguma falha no processo, tem que ser corrigido, tem que ser discutido, que é o que no final do dia o cliente, o cidadão precisa ser preservado. Exatamente, ninguém quer ter um dano no seu patrimônio, na sua casa, nem para sua família. Mas às vezes o foco do problema não é necessariamente o carro. Tá? Exato. Então, obrigado, Marcelo. Mais uma vez eu gostaria de dar o parabéns para vocês, porque eu vejo uma coisa muito legal na Volvo. A Volvo tem se desenvolvido e eu vejo que o quadro de funcionários da Volvo Brasil está sendo reconhecido, inclusive, pela sede.
Então a gente vê o seu crescimento, vê o crescimento do Luiz Rezende, de toda a equipe, então isso quer dizer que vocês estão fazendo um ótimo trabalho. Obrigado, obrigado. Valeu, valeu. Obrigado.